O Sakamoto vai continuar agora comigo por uma entrevista importante também de um fato que está aí repercutindo nas redes sociais com muita desinformação, por isso a gente faz aqui prestação de serviço também. O Hospital Albert Einstein divulgou agora há pouco mais um boletim com o estado de saúde do apresentador Fausto Silva, que passou por um transplante de coração nesse domingo. A gente tem aí o boletim médico informando que o paciente Fausto Silva, que foi submetido ontem a um transplante de coração, permanece na unidade de terapia intensiva, sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. O estado clínico estável dele e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas, assinam os médicos responsáveis. Bom, como eu dizia, muitas dúvidas surgiram sobre como é feito o direcionamento de órgãos por meio da lista. Para entender tudo, a gente fala agora com Francisco Monteiro, que é coordenador da Central de Transplantes de São Paulo. O Sakamoto participa aqui da entrevista comigo. Doutor, bem-vindo, boa noite. Bom, primeiro eu te pergunto sobre como o senhor está acompanhando, não é? Esses comentários, tanto as pessoas que estão ali parabenizando o SUS, o sistema, também algumas com críticas, né? O que está acontecendo para que essas críticas apareçam? Será que a comunicação não foi tão eficiente ao longo dos últimos anos, a população não buscou se informar de como funciona o sistema para a distribuição, né, para o transplante de órgãos? Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, esclarecendo então o público do UOL, e a gente sempre deixa claro que a discussão ela é sempre salutar. Se por um lado a gente consegue explicar e a gente tem certeza que não houve nenhuma improbidade nessa distribuição de órgãos, onde o Faustão foi beneficiado com o coração desse doador, a gente sabe que a informação é muito consistente e é a melhor arma, então, para a conscientização da população e esclarecimento. Por isso que a gente está aqui conversando com vocês, para a gente poder, então, estar esclarecendo o que de fato acontece e o que aconteceu. Daí, então, eu me coloco à disposição para o que vocês quiserem estar questionando e a gente aqui vai tentar esclarecer numa linguagem que dê para todo mundo estar entendendo como que é o processo de doação no Brasil. Doutor, até aproveitando então, já fazendo a primeira pergunta, boa noite. Tem muita gente que acha que a doação, o processo de doação, né, todo a logística é uma grande fila, né, que você entra e fica lá de forma estática. E mais do que uma fila, na verdade, é um cadastro que leva em consideração vários fatores para dar um posicionamento na fila. É um posicionamento de espera, digamos assim. Depende da gravidade do caso, depende de localização. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso. Exatamente, Sakamoto. A sua pergunta é extremamente pertinente e uma primeira coisa que a gente precisa esclarecer é o cadastro técnico único, ou a fila do SUS, como ela é conhecida. Nessa fila, fica claro e fica estabelecido que o paciente que foi avaliado por uma equipe de transplante, essa equipe ela tem que ser cadastrada pelo SNT, está apta a essa função. Se ele tiver indicação de transplante, a equipe é responsável por colocá-lo nesse cadastro técnico. Agora, quando você fala em distribuição, pela dinâmica de processo, pelo tamanho que o Brasil essa distribuição ela é regionalizada, ou seja, ela vai primeiro beneficiar aqueles pacientes que estão aguardando no estado onde o doador foi viabilizado. Daí, cada estado tem uma central estadual de transplantes. E ela funciona exatamente com esse conceito de gerir a lista de espera que está sob sua responsabilidade, que são os pacientes inscritos para receber um órgão no estado, no nosso caso, estado de São Paulo, e também disponibilizar para esse cadastro técnico os órgãos dos doadores que foram disponibilizados e autorizados pelos familiares. Para isso, existe um sistema informatizado de gerenciamento, que a gente chama de SIG. Esse sistema é online e é disponibilizado pelo Sistema Nacional de Transplantes para todo o território nacional. E nessa situação, quando um doador é viabilizado, os órgãos desse doador,
ele é inserido, ele é distribuído para esse cadastro técnico naquele estado onde o doador foi viabilizado. Ou seja, o programa, o SIG, ele vai inserir os dados do doador, cruzar com o cadastro técnico e selecionar os receptores que podem receber aquele órgão, ou que estão aptos a receber aquele órgão, baseado na legislação de transplantes. Basicamente isso. Essa legislação, ela vai dizer quem é o primeiro da fila, quem é o segundo, quem é o terceiro, e assim por diante, baseado em critérios bem estabelecidos. Por exemplo, em se tratando de coração, esses critérios de aceitabilidade, ele tem que levar em consideração, o primeiro ponto é a compatibilidade sanguínea, ou seja, não dá para eu fazer um transplante se essa pessoa tiver um sangue incompatível, ou seja, um doador que é do grupo sanguíneo B, jamais em tempo algum esse órgão vai poder ser aceito ou disponibilizado para um paciente que é do grupo sanguíneo O. Tendo em vista que um doador do grupo sanguíneo B, como é o grupo sanguíneo do Faustão, só pode beneficiar receptores do grupo sanguíneo B e do grupo sanguíneo AB. Pela legislação, primeiramente são selecionados aqueles receptores que têm a mesma igualdade ABO, ou seja, primeiro vão sair todos os pacientes do grupo sanguíneo B e depois os ABs. Além do grupo sanguíneo, da compatibilidade sanguínea, existem outros fatores, por exemplo, dados antropométricos. Como o coração é uma cirurgia ortotópica, eu vou ter que tirar o coração do receptor e colocar o coração do doador naquele mesmo local, no tórax daquele paciente. Não dá para eu colocar um coração muito grande ou um coração muito pequeno naquela cavidade. Sim. Exatamente para não causar um desbalanceamento torácico junto com o pulmão, que ali também tem que caber naquela cavidade.